Para você que acompanha o Amazonas Atual, boa tarde. A gente está neste momento aqui na Prefeitura de Manaus, na sede onde o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Mário Tonon, assinam um contrato de 297 milhões para ações de infraestrutura e urbanismo na capital amazonense. Nós vamos ouvir o prefeito de Manaus agora. Nós hoje firmamos contratos de 43 milhões de reais com a Caixa, aproximadamente 43 milhões, mais 255 milhões do Finisa, e ontem no campo da construção civil, de casas populares, apartamentos populares, mais 50 milhões de reais, fora o que temos lá a executar na Caixa, que dá um total de cerca de 800 milhões de reais. Nós estamos prontos para esse desdobramento agora, que começa em janeiro do ano que vem, de 2 anos de muita luta, mas de muita técnica, de muita maturidade, de muita realização, porque nós construímos esses meios, temos nossos recursos próprios e nós merecemos crédito na praça pela forma como nós nos portamos no campo da questão fiscal. Se fosse um governo irresponsável, um governo pendurado na lei de responsabilidade fiscal, um governo que colocasse assuntos outros, quaisquer assuntos, acima dos interesses da cidade, nós não mereceríamos tanto crédito que nós temos, não só na Caixa, no Banco do Brasil, crédito que nós temos com todo mundo. Todo mundo sabe que nós não estamos aqui a passeio, nós estamos a trabalho, e a trabalho sério, a trabalho honesto pela cidade de Manaus. Prefeito, nós estamos a 2 dias do segundo turno. Qual é recado que você deixa para o eleitor amazonense? O que o senhor espera do próximo governador a partir de janeiro do ano que vem? Próximo governador, eu espero dele cordialidade, vontade de trabalhar por Manaus, por algumas razões. Uma delas é que quem fica contra Manaus não sobrevive. Isso é um fato. Manaus mostrou que sobrevive a quem fica contra ela. Mas quem fica contra o Manaus não sobrevive. É uma lição tão bonita essa, uma coisa tão impressionante, que eu tenho certeza, pelo que sinto, que nós não vamos perder a viagem. Vamos ter parcerias, vamos ter a normalização das relações entre Estado e Prefeitura, nós vamos ter tudo isso. Eu tenho convicção disso. E, portanto, o que eu recomendo ao eleitor é o voto em quem ele achar melhor, voto consciente, de preferência em quem não seja inimigo da cidade de Manaus. Prefeito, os investimentos em infraestrutura serão investimentos da área de água, esgoto, no dia a dia aqui da Prefeitura? Olha, o senhor está feliz com tanto dinheiro chegando? Esse dinheiro é bastante, ele é muito. Tem os nossos recursos próprios que também sustentaram por tantos anos as nossas obras, nós praticamente sós, né? Mas eu fico feliz, sabendo que Manaus é assim um processo, né? A gente completa esses 8 anos, vem mais alguém que vai fazer mais do que nós, vem outro que vem fazer mais do que nós, e que Manaus progrida, é o que eu desejo, porque é o lugar que eu escolhi para morar, é o lugar onde eu nasci, é o lugar onde meus netos moram, o lugar onde eu tenho filhos, onde eu tenho amigos. Eu quero o bem da cidade de Manaus, porque eu amo este povo. Então, nós vamos, sinceramente, vamos ver Manaus progredir, e para progredir de verdade tem que ser em parceria com o governo do Estado, em parceria com o governo federal, em parceria com entidades privadas, em parceria com gente do porte da Caixa Econômica Federal, que tem nos dado um grande auxílio, uma grande ajuda, um grande empurrão. E eu estou feliz. E vamos aplicar centavo por centavo muito bem, de maneira produtiva, de maneira correta, para melhorar em muito a qualidade de vida do nosso povo. Obrigado, prefeito. A gente ouviu o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Agora nós vamos conversar com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Mário Tonon. A Prefeitura de Manaus ela tem uma situação econômico-financeira equilibrada, portanto, ela é provada no risco, os critérios de risco que a Caixa se utiliza para fazer todos os empréstimos, seja para o setor público, seja para o setor privado. Esse empréstimo aqui é totalmente voltado para a infraestrutura, ou seja, a Caixa Econômica é sempre parceira da cidade de Manaus. Exato, nós assinamos hoje 2 contratos, um dele no valor de 255 milhões, ele é um empréstimo, a Prefeitura
para um pagamento de 10 anos, prazo de 10 anos, com 2 anos de carência. E assinamos também um segundo contrato, também para a infraestrutura, esse sim a fundo perdido, com recursos do Ministério, de 43 milhões, também destinado à infraestrutura. Esse empréstimo para a Prefeitura mostra que a Prefeitura é uma boa pagadora em tempos de crise, onde muitas outras prefeituras não conseguem uma quantia dessa de empréstimo? A Prefeitura de Manaus tem uma carteira de empréstimos bastante significativa com a Caixa e ela honra todos os seus empréstimos regularmente nas datas pactuadas. A gente ouviu o superintendente regional, Mário Tonon. Nós vamos ouvir o prefeito. Porque tem já uma boa capacidade de investimento, tem suas contas todas regulares, tem sua previdência toda regular. É assim que eu vejo. Obrigado, prefeito. Prefeito, o senhor voltou a falar sobre a segurança. Prefeito, o senhor falou. A gente vai guardar um pouco, prefeito? Sim. Prefeito, o senhor voltou a falar sobre a segurança nos locais públicos em que são gerenciados pela Prefeitura. Sim, nós precisamos, nós temos cerca de 3.000 BOs por denunciando assaltos e furtos na cidade de Manaus. Quer dizer, mostra que o Amazonas vive na insegurança absoluta, insegurança completa. As pessoas que governam hoje o Amazonas, o governador principalmente, tratam no deboche o sofrimento quanto à segurança pública e a tantas outras deficiências e insuficiências, trata com deboche o povo de Manaus e o povo do Amazonas. E eu tenho uma ideia, minha cidade, eu respeito minha cidade e sei da mística dela. Todo aquele que desafiar Manaus não tem futuro na vida pública. Todo aquele que desafiar Manaus será punido pelo próprio povo, porque o nosso povo tem um brio enorme. E o nosso povo tem uma história política, o nosso povo tem uma história de 349 anos de idade, desde que os portugueses chegaram aqui, mas nós temos 10.000 anos de história indígena por trás de nós. Então nós sabemos muito bem o que é para fazer. Então a gente conversou com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, também sobre a segurança nos locais que são gerenciados pela Prefeitura de Manaus. Ele também falou sobre esse empréstimo que está sendo feito pela Caixa Econômica Federal, um empréstimo que totaliza 297 milhões e será para ações de infraestrutura e urbanismo. E a gente vai tentar conversar com o secretário de Finanças, Lorival, para explicar para a gente sobre esse processo de contrato. Queria que o senhor falasse sobre esse processo do contrato que veio de 2017, depois foi para abril, teve que fazer mudanças, foi para julho e finalmente foi aprovado pela Câmara de Manaus. Por que todo esse processo de mudanças? O que acontece? Vocês acompanharam que houve um grave problema fiscal no Brasil. Então, aquela capacidade de endividamento do governo federal e capacidade também de dar garantia para empréstimo mesmo de outros entes se reduziram. Então, o governo federal ele passou a não conceder empréstimos sem a garantia da União, em razão da situação fiscal de alguns estados. E nós tínhamos iniciado a primeira operação com garantia da União. Aí depois o governo federal liberou os estados e os municípios a contratarem sem a garantia da União. Então nós tivemos que refazer sem a garantia da União, foi por isso que demorou um pouco esses procedimentos, mas com certeza não é culpa da Caixa, e sim da gestão do Tesouro Nacional que fez a mudança na política creditícia do Brasil. O superintendente informou que esse valor já vai estar disponível a partir de novembro. A partir de quando ele vai ser aplicado? Na realidade, o município ele já pode iniciar as licitações. Com o contrato assinado, nós já podemos iniciar a licitação a partir de segunda-feira. Em razão do contrato, alguns recursos já serão disponibilizados a partir de novembro, que são os recursos para capitalizar
o fundo de parceria público-privada do município, os recursos para licitar as aquisições dos equipamentos do data center, e as obras ainda vão ser definidas pelo prefeito. Após essa definição é que nós vamos iniciar os procedimentos licitatórios. Ainda não se tem, caso as ações separada pelo valor que vai ser investido, então? Nós ainda estamos definindo. A equipe da CEMIF com a equipe do Implurb e demais SMTU e Manaus Trans já apresentaram um projeto para o prefeito e falta o prefeito definir quais são aquelas obras que vão ser contempladas com esses recursos. A expectativa é de 2019, então, no início? Não, a expectativa é de nós iniciarmos a licitação já de algumas obras no mês de novembro, dezembro. Obrigado, secretário. A gente conversou aqui com o secretário Lorival Praia, secretário de Finanças, e a gente encerra nossa live por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta daqui a pouco, a qualquer momento, aqui pelo Facebook do Amazonas Atual. E outras informações você também confere em amazonasatual.com.br. Amazonas Atual, 5 anos, o site de maior credibilidade do Amazonas.